A Rádio Transmundial apresenta O Caminho para a Vida, um programa expositivo do Evangelho segundo São João, na emissão online e nas plataformas de podcast, produzido e apresentado por Dinis Rodrigues. Olá, bem-vindo a este encontro no Evangelho segundo São João. Se se lembra, na última vez que conversámos, entramos no prólogo, João 1:1, que diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Falámos porque é que João escolheu a expressão o Verbo. Sabemos também que essa expressão o Verbo é traduzida muito, na maneira assim muito simples, por a palavra, e as versões mais novas quase todas têm no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, fazendo já uma ligação entre Jesus e a palavra. O que é que João nos está a dizer aqui? A primeira coisa que nós vimos foi, ele fala da eternidade de Jesus, porque nós vamos falando já de Jesus como Verbo para não estar a fazer confusão. Então, nós vimos que Jesus é eterno. A segunda coisa que João nos diz aqui neste prólogo é que se o Verbo é eterno, então ele é Deus. Porque só Deus é eterno. Estão a ver o nosso raciocínio? No princípio era o Verbo. No princípio ele estava com Deus. No princípio ele era Deus. Quando estudamos Jesus, este Verbo encarnado, vamos ver que lhe são atribuídos títulos, atributos, poderes e tarefas de Deus. E não é só em João, mas nos Evangelhos e nas referências que são feitas a Jesus, ao Messias, ao enviado de Deus, ele é chamado como Jeová ou Elohim era chamado. Ele faz as mesmas coisas, ele tem os mesmos atributos de santidade, de justiça, de amor, de retidão, de todo o poder, de todo o conhecimento, de estar em todo lugar, etc, etc. E ele realiza as tarefas de Deus. Então, a segunda coisa que João nos vai dizer é que no Verbo, em Jesus, Deus vai estar connosco, ou veio estar connosco. Portanto, João começa aqui a dizer que Deus arranjou uma maneira de estar conosco, ser um de nós, para poder comunicar conosco. Bem, depois, nos versículos 2 e 3, já fala de mais alguma coisa. Diz assim: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito se fez. O que é que nós temos então aqui? Temos o Verbo na sua relação com a criação. Pensemos na antiguidade e vamos aonde João foi. Gênesis 1:1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Ora, para criar, ele tinha de lá estar. Entende? Ele é anterior à criação, porque parece-nos que a primeira parte da criação foram os seres celestiais. Ora, Jesus, porque ele não foi criado, mas porque ele sempre existiu, ele é divino. Então, ele não é criatura, mas ele é o Criador. Depois vemos a agência. Como é que as coisas aconteceram? Diz que Deus criou pelo poder da sua palavra. Se lermos em Gênesis 1, vamos ver que Deus falou, Deus disse. Através de Jesus, Jesus fez as coisas. Jesus é a palavra. Jesus é Deus em ação. Ele é o Criador, o sustentador de tudo. No Verbo, ou em Jesus e a atividade, vemos como é que aconteceu. Deus disse: haja, e houve. Apareceu, foi criado. Então, Jesus é identificado com a palavra. Esta é a expressão, e vamos ligar isto ao logos original, no grego, é a expressão visível da mente
e da pessoa de Deus. Paulo, por exemplo, vai dizer-nos em Colossenses 1, 15 a 17, o qual, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, portanto, os seres celestiais. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, voltamos àquela verdade. Ele é o Criador, nunca uma criatura. Ao pensarmos na relação entre o Verbo e a vida, lemos os versículos 4, 5 e 9. E temos que, depois mais adiante, vamos explicar porque este salto. Que diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ou, como dizem as versões melhores, não a venceram, não a superaram. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Versículo 9. Então, quem era este Verbo? Este Verbo era a fonte da vida. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E formou Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fogo da vida. Esta expressão é Deus soprou o espírito da vida. Foi Deus que deu a vida ao homem. E o homem foi feito alma vivente. A criatura, ela tem vida natural. O homem tem uma vida que é natural, mas é também espiritual, divina. Deus soprou nele. Deus compartilhou com ele a sua existência, a sua vida. O que é que essa vida faz nos homens? Bem, diz que o homem foi feito, Gênesis 2,7, alma vivente. A vida, o efeito dessa vida de Deus nos homens faz com que ele seja uma alma vivente, um ser sapiente, com emoções, com sentimentos, capaz não apenas de pensar, mas de refletir. E, acima de tudo, porque Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, essa vida de Deus no homem dá-lhe a capacidade de ele ter comunhão com Deus. Ele não é Deus. Ele não é um Deus menor. Não, nós não somos Deus menores. Nós, homens, somos criados à imagem de Deus, temos o sopro da vida, a vida que Deus soprou em nós, e isso torna-nos, e pensemos agora em termos informáticos, compatíveis. Vocês não são do tempo, com certeza, em que havia programas que para correrem num computador tínhamos que usar um conversor. Às vezes eram programas feitos para Mac, para correrem em Windows, vice-versa, coisas assim. Tinha que haver conversores. A partir de certa altura, os programas tornaram-se compatíveis. Isto é, eles podiam ter ligação uns com os outros em diferentes computadores e interligarem-se. O homem é compatível com Deus, porque a vida de Deus está nele. Ele tem sentimentos, ele entende, ele percebe, ele conhece Deus. Agora, qual é o propósito da vida? O propósito da vida é que ela seja, nós dizemos eterna, mas em termos reais que ela seja imortal. Porque eterno, já vimos, não tem princípio nem fim. Ora, o homem tem princípio. Nós somos, primeiro, antes de filhos, somos criaturas. Então, nós fomos criados para ser imortais. O propósito da vida foi para ser em comunhão com Deus. Logo em Gênesis 3,8, diz que eles ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Isto é, Deus visitava regularmente o homem, e isso nos mostra que Deus criou o homem para quê? Para poder ter comunhão com ele. Mas, quando o homem falhou, quando o homem pecou, então, essa vida imortal continuou, mas, em termos físicos, ela tornou-se finita.
Gênesis 3:24 diz: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor. Para quê? Para guardar o caminho da árvore da vida. Nós aqui percebemos que isto foi feito para que o homem não tivesse possibilidade de voltar a entrar no jardim e comer da árvore da vida. Se voltarmos à origem, nós percebemos que essa manutenção de uma vida física continuada estava dependente da obediência. Não comerás desta árvore, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Eles comeram, então, em termos físicos, eles começaram a morrer. Não em termos de vida na sua totalidade, porque no seu espírito o homem não pode morrer, porque ele recebeu o sopro de Deus. Ele é para durar para sempre. E é isto que nós vamos depois perceber, dá origem a toda a história da redenção. Deus a resolver o problema do homem que morreu fisicamente, que é pecador e que agora não pode ter paz com ele, nem comunhão com ele. Então, este Jesus, este verbo, é a origem da vida. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Como Deus. O reflexo de Deus. O verbo é santo, é puro. Assim, ele é branco, ele é brilhante. Entendem? Nessa luz, essa vida, ela vem do verbo. O versículo 5 diz: nele estava a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, as trevas não a compreenderam. E depois, versículo 9, em João 1, ali estava a luz verdadeira que ilumia a todo o homem que veio ao mundo. A fonte da vida, que é o verbo, e a vida divina. Essa vida, ela é a luz dos homens. A luz verdadeira que ilumia a todos os homens. Esta luz, ela brilha. Esta luz, ela ilumina. Diz o versículo 5 que a luz resplandece nas trevas e as trevas não conseguiram vencê-lo. Isto é uma coisa tão simples. No meio da sala mais escura, se acendermos um fósforo, ele é visível de toda a sala. É tão pequenino. Se for de dia, com o sol, acende um fósforo e às vezes nem se apercebe que ele está aceso. Mas as trevas, por mais densas que sejam, não podem ofuscar a luz. Porque trevas não é uma coisa que existe em si mesmo. Trevas é precisamente a ausência da luz. Então, quando há luz, a luz sempre vence, sempre supera as trevas. João 8,12, Jesus falou-lhes e disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 9,15, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E esta expressão, ela é muito interessante aqui, porque nos mostra que Jesus está aqui, que ele está sempre presente, não é? Essa luz que ilumina. Se formos também, Lucas também diz, 9,29, estando ele a orar, transfigurou-se a aparência do seu rosto, as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 13 e 15, temos também referência, no meio dos 7 castiçais havia um semelhante ao fim do homem, vestido até aos pés com uma veste comprida, cingido pelo peito com cinto de ouro, a sua cabeça e cabelo eram brancos, como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como as de muitas águas. Depois, quando chegamos ao capítulo 19 do Apocalipse, quando fala de Jesus voltar, diz, versículos 12, que os seus olhos eram uma chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, etc. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Na última referência, Apocalipse 21, 23, falando da Nova Jerusalém, a cidade em que
A igreja irá habitar com Jesus. Diz assim: a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado. E o Cordeiro é o Verbo, é a sua lâmpada. Interessante que a luz prevalece sobre as trevas, mas falamos disso no próximo programa. Até lá, Deus o abençoe. O Caminho para a Vida, um programa expositivo do Evangelho segundo São João. Todas as semanas um novo episódio, na emissão online e nas plataformas de podcast. Produzido e apresentado por Dinis Rodrigues. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.